E aí, galera, beleza? Estamos aqui, Bussunda, né? Mais uma vez, vamos discutir... A gente queria discutir o caso Neymar, né? Mas, no fim, a gente não vai discutir o caso Neymar, né? A justiça está averiguando isso aí, moçada, e a gente não quer discutir nem o caso Neymar, nem julgar o julgamento do que está acontecendo, porque a galera tá toda julgando, só que a gente precisa falar desses assuntos aí, né? Que concernem ao estupro. A cultura do estupro. Vamos 60 falar... mil mulheres por ano, mais ou menos, estupradas no Brasil, é isso? 60 mil. Isso as notificadas, né? É disso que a gente vai falar hoje, viu? Pois é, Andrei. 60 mil, isso é um dado de 2017, pouquinho mais de 60 mil mulheres estupradas, notificações, e temos um problema ainda em cima disso, né? Sim, são as subnotificações, né? Dizem os dados no Brasil, 10% dos casos são notificados. Então imagina os 90%. Aí nós vamos aí a quase 600 mil estupros, né? No Brasil. Imagina isso, gente. Isso dá uma média de um estupro, nas notificações, baseado nas notificações, um estupro a cada 10 minutos. Isso, em 2017, isso. Mais de 220 mil casos de agressões naquele ano também contra as mulheres. E também temos um grande número aí de casos de feminicídio, 1.173 específicos. Isso, em torno de 25% dos casos de homicídio contra as mulheres no Brasil são por causa, especificamente, porque elas são mulheres. Então, 25% de feminicídios. Então, a gente tem esse caso grave, que é um quadro complexo da violência contra a mulher, e mais específico, um caso que é da cultura do estupro, né? Dessa questão da objetificação da mulher ser vista como... Mas antes de tudo, né, Bussunda, a gente vai ter que falar um pouco sobre a questão também do que é o estupro, afinal, né? Exatamente. Então, Bussunda, nós temos que saber o que é estupro, afinal, né? Ou seja, o que está no Código Penal brasileiro, a letra da lei, exatamente. Até porque, assim, normalmente a galera entende que estupro é só o ato sexual em si, né? E até antigamente o estupro era, pela própria lei, visto como ato sexual e contra a mulher. Sim, era o ato sexual vaginal, não o anal, exatamente. Né? Até pouco tempo atrás isso era, né, atentado ao pudor, a violação anal, né? Exato, que constitui outro crime. Mas hoje, ó, a gente tem aqui, ó, o artigo 213 do Código Penal, lei, né, pra gente ver foi reformulado, aí, trazendo essas novidades em 2009, faz 10 anos agora, onde ele diz o seguinte: estupro consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. Tá, isso quer dizer o que então? Quer dizer que a pessoa de repente tá lá, vamos supor, aquele caso do metrô, lembra do caso do metrô? Do cara se masturbando ao lado das mulheres? Se masturbava e né, sujava as mulheres, né? Aquele caso, então, Bussunda, podemos dizer que é um caso de estupro nessa interpretação da lei? É um caso de estupro. Inclusive, claro, a lei em si, ela permitiria que até, sei lá, se você está numa festa e você agarra uma mulher e beija ela à força, que isso pode ser visto como um ato libidinoso forçado, isso poderia ser estupro. Entretanto, a tradição jurídica tem mostrado que alguns juízes acabam deixando isso passar. Mas se a gente fosse aplicar rigorosamente a lei, até um beijo forçado é estupro. Mas a gente tem que entender que vários casos onde há não só essa questão da penetração em si, mas como agarrar a mulher, ameaçar, né? Por exemplo, vai existir algum caso aí que alguém vai ameaçar com uma arma a mulher e vai obrigar ela a transar, ou a beijar, ou acariciar. Ela, puxar ela um puxão, ela não quer e você puxa ela de volta com fins sexuais, né? Isso já pode ser caracterizado como estupro também. Como estupro, exatamente. E isso é que tem aumentado, pelo que tudo indica aí, conforme pesquisa a cada ano no Brasil, os casos de estupro. Tem um dado que a gente leu aqui há pouco que aumentou do 2016 para 2017, 8% os casos de estupro no Brasil. E a tendência nos últimos 5 anos vem subindo os casos de estupro. E o que é assustador realmente, é assustador, mas a gente compreende, né, quando começamos a analisar toda a estrutura social, histórica e etc., é que, ao que tudo indica, o próprio Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, o IPE,
ele acredita que talvez só 10% das mulheres realmente denunciem, né, levem à justiça os casos de estupro ou agressão que sofrem. Imagina só, 10%. Então, 600 mil mulheres no Brasil são estupradas anualmente, né? Então, podemos dizer que se uma mulher a cada 10 minutos é estuprada, a gente pode dizer que praticamente 10 mulheres, uma mulher por minuto é estuprada, se for, né, falar sobre esses casos subnotificados, né? Exatamente. Só que, André, aí a gente tenta compreender, né? A gente tem esses dados que são horríveis, são desastrosos do ponto de vista humano da coisa, do ponto de vista racional, de uma tradição racional que a gente tem constituído, ou até mesmo de uma tradição religiosa, né? A gente tem que procurar entender de onde vem isso, né? Por que os homens estupram as mulheres? Por que os homens tem vários motivos, né? A gente pode dizer assim, as feministas, elas têm uma lista de causas possíveis, né? Mas a maior de todas é a cultura do patriarcado, né? Que as feministas acabam defendendo isso. Tem um dado importante, Bussunda, né? Que eu queria que tu te perguntar, que tu leu sobre isso também. Saiu uma pesquisa em 2013, né? Uma pesquisa de opinião pública e as pessoas tentando entender o que as pessoas enxergam do estupro, né? E 75%, na verdade 75,5% dos entrevistados diziam que a mulher, o comportamento da mulher é parte do estupro, né? Então, quer dizer, 75%, ou 3/4 dos entrevistados, isso traz uma demonstração talvez daquilo que a sociedade enxerga, é que a mulher, ela sair com roupa curta, da mulher beber, da mulher usar uma maquiagem, sair muito bonita, que ela está provocando, professor Andrei. A mulher, ao se vestir, ao se produzir, ao ficar bonita, ela provoca o estupro. O nosso costume é botar a culpa na mulher, então a culpa dela também, né? A vítima vira culpada daquilo que ela faz, né? É uma inversão de valor, uma inversão de lógica, né? É o mesmo fato que acontece seguidamente, né? Com a questão, né, das imagens que as mulheres são vítimas, né? Também que faz parte da cultura do estupro, né? Sim. Colocar a imagem de uma mulher na internet lá, por aquela que é tipo crime de vingança sexual, né? Mostrar lá como a mulher numa posição sexual específica lá, tirar uma foto dela, fazer um vídeo dela e depois publicar na internet isso, né? Isso também faz parte da cultura do estupro, né? Que a gente ou vamos pegar um caso pontual, já que a gente iniciou nosso vídeo falando, ou queria falar mais sobre o caso do Neymar e Nájila. Essa menina Nájila, ela deu uma entrevista agora essa semana, né? E ela está bastante exposta. E ela falou na entrevista, até induzida pelo repórter, que sim, ela queria ir lá transar com o Neymar. Ok? A partir disso, o que as pessoas vão entender? Se ela queria, então ela tinha que ir lá e transar com o Neymar. Sim. Tipo, se ela diz que sim, então na hora não pode dizer que não. Exatamente. Se ela sempre diz que não, a culpa foi dela porque ela quis ir lá. E aí se culpa. Cara, a gente não sabe do andar jurídico desse processo, o que aconteceu de fato. A justiça está aí averiguando e a justiça é que deve chegar a conclusões sobre isso, né, através de vários mecanismos. Mas o que a gente está dizendo é que as pessoas já pré-julgaram ela. Se ela foi lá, ela queria ficar com o Neymar, ela queria transar com o Neymar. Sim, mas na hora ela poderia dizer sim, não. Né? Tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de cultura do estupro, né? Que essa palavra, esse termo foi cunhado nos anos 70, né? Depois ele foi usado mais vezes e hoje ele é um termo mais cotidiano nosso. Né? E esse é um termo que, inclusive, a muitos homens incomoda, porque os homens, mas eu não faço parte disso. É que, gente, a gente faz parte. Todos os homens acabam vivenciando esse mundo onde que nós homens, nós somos induzidos a todo momento, desde pequenos, a objetificar a mulher. Quando a gente fala na cultura do estupro, o estupro ele é o topo da pirâmide. Sim, existe toda uma base sendo construída. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui em relação à cultura do estupro, né? Os grupos de WhatsApp, né? Dos homens em geral, do futebol e tal, de qualquer grupo social. Você vê que tem um compartilhamento de fotos, de vídeos e tal. E ali a gente coloca a mulher como objeto. Então a mulher, objetificando a mulher, né? Se a gente for ver, Andrei,
a própria questão de colocar as mulheres sempre em segundo plano mesmo. O André estava vendo um levantamento de filmes da Disney. Filme da Disney, os roteiros, né? E eles fizeram uns cálculos de o quanto de fala das mulheres e quanto de fala são dos homens, né? E a maioria dos roteiros dos filmes da Disney, né? A fala maior é dos homens, não das mulheres, né? Pouquíssimos filmes a mulher fala um pouco mais, né? E agora, recentemente, eu lembrei disso que eu li há alguns dias, saiu o filme da Marvel com a Capitã Marvel. E a heroína mais poderosa do universo cinematográfico aliás, Marvel é a Capitã Marvel. A gente vai falar sobre isso em outro assunto, né? Em outro vídeo, outro dia a gente vai falar. Só que aí isso incomodou, teve homem fazendo abaixo-assinado em vários lugares do mundo que não concordavam, boicotaram o filme, foram lá botar, antes do filme ser lançado no IMDb, colocar nota baixa no filme. Nota ruim. O IMDb é um índice de classificação dos filmes, é um índice internacional. Aí tu vai lá, o filme tá lá, tu vai e classifica com até 5 estrelas, né? E eles, homens, foram lá e botaram uma estrela só pra baixar a nota do filme. Só porque era um filme com uma heroína, mulher protagonista, poderosa, né? Porque isso tudo faz parte, gente. Vejam, não é que esse homem que foi lá e deu de estrelinha para Brie Larson, porque está indignado com a Brie Larson, a atriz, e porque ela é feminista também, existe muito isso. Este homem, ele não é um estuprador, mas o que a gente está falando é que ele faz parte de uma cultura toda que é de subjugar a mulher, de não aceitar a mulher como protagonista, de não concordar que a mulher esteja à frente de qualquer coisa, que a mulher ela deve ser um objeto do homem, que a mulher deve aceitar aquela cantadinha, né? O fio-fio na rua, dizer gostosa, que toda mulher quer se sentir gostosa, quando passa na rua e alguém grita gostosa, na verdade não, né? E achar que chamar de gostosa é um elogio, poxa vida. Ou aquele cara que dá uma bebida pra menina na festa, pra ela ficar bêbada. Mais soltinha, pra ter mais... transar com ele, isso, eventualmente. Exato. Então isso tudo faz parte de uma cultura misógina, machista, o assédio sexual no trabalho também é uma questão de cultura do estupro. E tem outros itens também, né? Que é quando você deslegitima a fala da mulher, porque a polícia, porque o Estado são compostos, né, pela maioria de homens, e aí acaba a fala da mulher ela tendo menos peso na hora de você divulgar, de você falar sobre estupro, e você ir na polícia e falar e se expor com isso. Nenhuma mulher, na verdade, né, ganha se expondo ao estupro, ela já está sofrendo com isso. Então isso já é uma coisa muito difícil para ela, por isso que, na verdade, eu não falo como, né, o nome das mulheres, eu falo só dos relatos que eu acabo lendo, né, de livros, e a gente acaba discutindo, né? Eu sou historiador, André é filósofo, a gente acaba discutindo as evoluções históricas, as questões das mulheres. Deixa eu colocar um livro aqui, Bussum, só para dizer, né, que tem um livro específico sobre objeto sexual, né, da Jessica Valenti, que ela escreve no The Guardian, e aqui tem vários relatos sobre isso, que ela fala sobre a mulher como objeto sexual. Então isso também mostra a cultura do estupro de maneira clara na sociedade, né? Exatamente. E assim, o que hoje as pessoas estão fazendo, por exemplo, um julgamento da Nájila antes da justiça ter qualquer coisa pronta, tratando, mas olha aí, é bem comum das mulheres, elas são oportunistas, ela quer ficar rica. Ela é boleira. Tá? É boleira, enfim, Maria Chuteira. Maria Chuteira fala para ganhar dinheiro, né? Pode ser que sim, mas, gente, não podemos julgar isso antes. Ela é uma pessoa que talvez tenha sido vítima de um estupro, de agressão, e quem está julgando isso é a justiça. É justamente por conta desses julgamentos pré-prontos, esses julgamentos rápidos, que 90% talvez as mulheres que sofrem realmente uma agressão, elas não vão lá na delegacia da parte, as 90% talvez as mulheres que sofram algum tipo de estupro, elas se sentem constrangidas porque elas vão lá na delegacia e ser tiradas para malucas. E a gente tem que falar sobre a questão do estupro, porque a gente acaba aprendendo cada vez mais sobre isso, porque a gente também, nós legitimamos muita violência contra a mulher, porque nós somos homens, enfim, mas a educação do homem, na verdade, tem a ver com isso também, né? A gente aprender como lidar, então tem que falar sobre estupro, tem que falar o caso do estupro das mulheres que elas acabam indo para casa, são casadas e os homens querem transar com elas todos os dias, elas não querem, eles forçam o sexo, isso também é estupro, então a gente tem que falar sobre a cultura do estupro mais, para poder educar mais os homens, né? Para eles entenderem isso.
Bom, gente, de qualquer maneira, né, Andrei? Isso dá muito pano para manga. A gente vai ter certamente aqui no canal outros vídeos falando sobre a questão específica da violência contra a mulher, que envolve também às vezes a questão racial no meio disso. Vamos falar, vai ter um vídeo daqui a pouco sobre pedofilia, que Sim. é um problema muito grave também que a gente tem. E a gente hoje fez um vídeo breve aqui sobre as questões de estupro, apresentando esses números no Brasil. E de qualquer maneira, eu acho que o caso que está acontecendo agora, Neymar, Nájila, ele é um caso midiático, ele é um caso que está repercutindo bastante aí no WhatsApp, na TV, jornais, roda de bar. Vai se discutir muito isso, e mesmo depois do parecer final da Justiça. A grande mídia está discutindo isso. O caso do Jornal Nacional já colocou praticamente quase metade do Jornal Nacional inteiro falando sobre o caso Neymar. Exatamente. Só que o que a gente queria dizer para vocês é justamente o seguinte: se porventura o Neymar, daqui a pouco, pela via da justiça, for considerado que praticou estupro, infelizmente não teremos nada de novidade perante o mundo que a gente conhece, onde é que 60 mil mulheres registram estupro por ano no nosso país. E se ela tiver errada, se for provado que ela não foi estuprada e foi uma criação dela, o que as mulheres, na verdade, ou que as mulheres que sofrem perdem com isso, com essa mostrar que ela tá lá fazendo simplesmente uma história que não é real. Se a Nájila estiver criando isso, se ela tiver, sei lá, por N motivos, criando uma narrativa, né, inventando uma narrativa de estupro que não tenha acontecido, infelizmente ela vai estar prejudicando essas 60 mil mulheres que são estupradas anualmente no Brasil. E possivelmente não 60 mil, muito mais. Né? E daí o grande percentual que não vai registrar, porque aí cada vez mais vai ficar difícil para essas mulheres que realmente sofrem de estupro, que sofrem agressão em nosso país. Elas vão ficar temendo ir na delegacia e chegar lá e alguém dizer, mais uma Nájila. Mas mesmo assim, né, toda mulher que denuncia, ela também, quando denuncia, ela sofre a violência institucional, né, da cultura do patriarcado. E isso é muito importante deixar claro. Ninguém vai lá e é bonito, é legal dizer que foi estuprada para as pessoas julgarem. Tu vai ter tua vida inteira revistada, né? Como está acontecendo com ela, né? Todos os passos dela para verificar se ela não está devendo dinheiro, para verificar se ela não quer dar o golpe, para verificar se ela não já fez isso em vezes passadas. Então a vida dela vai ser aberta. Então a vida privada dela vai acabar. Então isso também é um fator que pesa e prepondera, né? Independente de tudo, a gente quer assumir aqui, dizer para vocês que nós, aqui do Papo Filô, reconhecemos. Existe uma cultura de estupro, existe esse grande número de mulheres estupradas e agredidas no Brasil a todo ano, com, infelizmente, tendências a aumentar esses números aí. O mais engraçado é que os homicídios, eles estão baixando, mas os estupros estão aumentando, né? E isso é um grande problema que a gente tem para enfrentar daqui para diante. Comentem, eu acho, sobre isso. A gente coloquem aqui, né? Se inscrevam no canal, principalmente, para vocês acompanharem as nossas discussões, né? Publiquem coisas, divulguem essas, para a gente poder aumentar o núcleo de discussões em torno dos nossos temas, né? Deixem ideias para a gente estar sempre ampliando e estar sempre lançando toda semana aqui no nosso canal vídeos novos com discussões históricas, filosóficas, sociológicas, de atualidades de mundo, para que a gente possa, de certa maneira, estar contribuindo com quem estuda, com quem se preocupa com o mundo, até com a galera que vai fazer Enem, que daqui a pouco isso aqui aparece como um tema estupro, como um tema de redação. E não só Enem, outros vestibulares também, isso é possível cair um tema como esse, que é um tema muito importante, né? Exatamente. Então, gente, valeu, obrigado por acompanhar a gente, né? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.